Netanyahu cogita Tony Blair para administrar a pilhagem do gás na faixa de Gaza? É o seguinte, Francisco, esses dias todos, nós tivemos reunião em Geneve, nós tivemos reunião em Bruxelas, nós tivemos reuniões sucessivas na Itália, e existem não só disputas, como existem diferenças entre a interpretação que muitos dos aliados de Israel dão, nesse momento, a perspectiva posterior ao que eles chamam de final das operações israelenses na faixa de Gaza. Israel já diz muito claramente que não quer abdicar da administração militar, mas começaram a surgir recentemente, a partir do Ministério das Relações Exteriores da Itália, versões de que a administração militar poderia ficar a cargo de Israel, mas que poderia ser compartilhada com alguns países no formato da KFOR do Kosovo. Quer dizer, cujo núcleo duro é a OTAN, mas você tem outros países ali que a compõem. Parece que há tratativas com os turcos, parece que há tratativas com os sauditas, com egípcios, jordanianos, catares, autoridades dos Emirados Árabes. Então você tem hoje na Europa, você tem uma guerra acontecendo no chão em Gaza, e você tem uma guerra acontecendo dentro da Europa pela negociação. Eu não sei se a palavra é muito forte do que eu vou falar aqui, não sei se... Muitas vezes eu dou uma paradinha para pensar, para ver se a palavra está adequada, mas eu diria o seguinte, que existe uma disputa pelo butim. Pronto, da forma que veio a palavra à minha mente, tá? Então tem muita gente que já está disputando o que seria exatamente o que o Francisco traz. A questão aí de quem vai ficar com o quê no período em que a resistência palestina, sei quando, naturalmente, for derrotada. Então, nesse contexto, o nome do Tony Blair é um dos nomes que vieram à tona já em mais de uma oportunidade. Os italianos se prontificaram a eles, italianos, capitanearem uma administração civil e estarem consorciados numa administração militar, para a qual me parece que convidaram egípcios, jordanianos, turcos, catares e também sauditas. Resta saber, não é, se essa equação pode ser realizada, e essa realização dessa equação ela vai depender muito também da posição dos iranianos, a posição dos iranianos, que parece até aqui ser a posição menos flexível com a possibilidade da entrega de Gaza. E aí eu também, não é que eu... Veja, os iranianos estão advogando pelos interesses deles, mas eles também estão advogando pelos interesses da China. Uma vez que a China suporta Teherã, e Teherã, suportada pela China, manifesta o total descontentamento com a possibilidade de que uma administração, que é, na realidade, hoje o grande embate no mundo, né? Esses grupos que estão sob esse guarda-chuva dos Estados Unidos e os interesses de Pequim. Aí realmente há um antagonismo real. Há um antagonismo real de disputa pelo controle dos portos do Mediterrâneo. Então, Teherã é reticente a essa realização de uma administração multinacional em Gaza, porque eles podem até tentar estipular essa administração. Mas aí deixa eu tentar explicar para vocês com palavras simples. Vamos supor que haja um êxodo importante de palestinos, que haja a derrota dos grupos armados palestinos hoje. Mas esses grupos palestinos, ainda que os Estados Unidos, Israel, seus aliados, Itália e tal, Alemanha, Grã-Bretanha, consigam estipular lá uma condição de relativa estabilidade em Gaza, porque eles vão conter os catares, vão conter os turcos, vão conter os sauditas, os egípcios, os jordanianos, tudo isso eles vão conseguir administrar. Mas eles podem não conseguir administrar o apoio que o Irã daria para a reconstrução de uma insurgência. Tá claro? Eu acho que muita gente já sabe disso, mas para que vocês entendam, por que é importante conter o Irã ao mesmo tempo em que você consolida o controle sobre Gaza? Para evitar que no momento em que você consolida o controle sobre Gaza, o Irã possa aportar um novo movimento insurgente de instabilidade que não permita operar gasoduto, plataforma de petróleo, oleoduto, porto em boas condições ali na região. Então eles querem sedimentar o controle e eles querem segurança para isso. Né? Hoje já está um bafafá tremendo por causa desse navio. 2 navios teriam mudado de rota, orientados por seguradoras britânicas hoje, lá no Mar Vermelho, com medo também de serem apreendidos ou sequestrados pelos iemenitas. Né? Então, o grande receio que eles têm, não adianta, gente, eles podem estabelecer o canal Ben Gurion, podem estabelecer
esse corredor de Davi, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas se houver ainda alguém que possa dar apoio aos palestinos para que essa insurgência seja mantida, se não é de perpétuo, pelo menos a prazo, não valeu de nada, porque eles não vão conseguir operar porto, eles não vão conseguir operar gasoduto, não vão conseguir operar com estabilidade plataformas de petróleo no Mediterrâneo. Então eles têm que segmentar o controle e eles precisam de um seguro. Qual é esse seguro? Eles conseguem isso com os catares, com os sauditas, com os egípcios, jordanianos, tranquilamente, com turcos nem se fala, né? Os turcos estão contribuindo para o esforço de guerra de Israel com mais cargas marítimas e aéreas, isso está comprovado, inclusive por pesquisas de investigadores de jornalismo investigativo turco, né? Eu tenho compartilhado isso no Twitter e no Telegram. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. O problema, a janela de oportunidade para atacar o Irã é a janela de oportunidade que diz assim, bom, nós vamos sedimentar o nosso controle, nós vamos implementar o nosso controle em Gaza, mas nós o faremos sem a possibilidade de que nós sejamos, de alguma forma, restringidos ou surpreendidos por movimentos de resistência. Quem pode armar essa resistência? O Irã. Quem pode, de alguma forma, inviabilizar a movimentação no Mar Vermelho? Quem pode? O Iêmen. O Iêmen que está armado por quem? Por Teherã. Que está financiado por quem? Por Teherã. Então o objetivo não é só, tá bom, eu ganhei aqui. Só que o problema não é só ganhar, o problema é ganhar e segurar a onda. E para ganhar e segurar a onda, eles vão precisar, efetivamente, ter garantia que os palestinos não vão explodir bombas no porto de Gaza, eventualmente ocupado, que eles não vão impedir a operação dessas plataformas. E aí tem uma figura que é muito importante nesse contexto, que chama-se Amos Hochstein. Esse senhor Amos Hochstein, que está hoje em Tel Aviv, que esteve em Beirute dias atrás, e que está tentando, de todas as formas, encontrar soluções de contemplação, de convergência, para impedir que a guerra aconteça, porque o Hochstein, ele trabalha por interesse das petrolíferas, tá? Ele é um cara escalado para fazer o seguinte, Hochstein, preciso de você para que você vá para o Oriente Médio e consiga criar algum modelo de solução para que nossas operações possam acontecer em relativa estabilidade. Então vai lá, quebra a cabeça, cara, conversa com todos os atores envolvidos e consiga extrair deles garantia que nós vamos conseguir, a partir desse controle material de Gaza, não ter problema em relação à extração dos recursos que nós eventualmente tenhamos aqui e que conseguimos chegar a uma situação na qual controlamos, porque debelamos qualquer tipo de resistência palestina. Essa é a situação real, tá? Então você vai ouvir um monte de bobagem por aí no que diz respeito à situação dos atos posteriores a 7 de outubro. Ali se dá uma janela de oportunidade para que aconteça uma ocupação, que o Carlos Reis está dizendo que uma ocupação sempre vai gerar oposição violenta por grupos internos. Mas, Carlos, precisa haver condição material para isso. Então, quer dizer, se os Estados Unidos e Israel, seus aliados, eles conseguem costurar uma aliança que que corte, né? Já muita gente está dizendo aí que o Qatar, depois desse período de guerra, vai obstaculizar completamente qualquer tipo de contribuição ao Hamas, porque está pressionado por Washington. O dado fora de controle é Teherã. Então, quer dizer, você faz toda essa construção com o objetivo de dar alguma segurança para essa situação e, se houver algum tipo de resistência, ocupação, que ela seja minorada, porque você precisa, na realidade, ter um Estado, um fundamento, uma grana importante, uma movimentação marítima, uma movimentação de grupos de inteligência. Então, o objetivo é esse, tá? O objetivo é esse. O que a gente tem hoje é claro. O que Israel deseja? Controlar Gaza. O que os aliados de Israel desejam? Controlar Gaza. Eles já falam claramente que não vão devolver o controle aos palestinos. Eles já falam claramente que não vão devolver o controle aos palestinos. Por que não vão devolver? Porque eles estão interessados na exportação dos bens que eles vão encontrar dentro de Gaza. Tá certo? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Agora, existe a possibilidade, está sendo aventada, de um cessar-fogo temporário para a libertação de alguns reféns estrangeiros, alguns prisioneiros estrangeiros por parte do Hamas, 10 por dia, 5 dias, 50, existe.
mas não é o objetivo de Israel hoje apenas libertar os reféns ou eventualmente afastar o Hamas. Eles já dizem isso claramente. Eles já dizem claramente, nosso objetivo é controlar Gaza. E as reuniões estão acontecendo na Europa com os diplomatas que estão hoje conversando a respeito do controle de Gaza. É um controle, é uma divisão de poder a partir de um fato consumado. Qual que é esse fato consumado? Tem muito petróleo, tem muito gás lá. Esse porto é muito interessante. Agora, tem gente já dizendo que os Estados Unidos e Israel vão tentar, conforme era o plano de Abrão anteriormente, controlar todos os portos do Mediterrâneo. Para controlar todos os portos do Mediterrâneo, eles vão ter que submeter o governo do Bashar Assad, vão ter que, de alguma forma, submeter o Hezbollah. Por isso que pode ter guerra com o Hezbollah, gente. A guerra com o Hezbollah ela pode acontecer para, de alguma forma, evitar que o Irã tenha tentáculos no Líbano e que, no Líbano, os grupos favoráveis aos Estados Unidos e a Israel possam estabelecer controle sobre o porto de Beirute, porque essa guerra começou lá com a explosão do porto de Beirute, de alguma forma. Tá? Essa história que o Hezbollah guardava material explosivo lá, isso é bobagem, tá? Eventualmente, podia até guardar alguma coisa, mas que aquela explosão não foi acidente, hoje eu não tenho a menor dúvida, tá? Que não foi acidente. Porque o objetivo, inclusive, era deixar o porto de Beirute inoperante. Tá? E conseguiram, durante muito tempo, destruir lá silos, destruir armazéns, destruir toda a infraestrutura do porto. Aquilo foi um ataque horroroso. Horroroso mesmo, tá? Nesse sentido, o que se busca hoje é o redesenho, e eu tenho falado isso há muito tempo, Walter Afonso, boa noite, eu tenho falado isso há muito tempo, é o redesenho do controle do mar Mediterrâneo, e a partir daí você ter o controle total do fluxo dos recursos energéticos a partir desse controle. Por isso, é importante e imperativo tirar os iranianos da parada. E essa guerra com o Hezbollah no norte, ela pode acontecer. Agora, eu posso alertar vocês de uma situação. Essa guerra com o Hezbollah no norte, ela custará milhares de vidas também ao Estado de Israel. E a grande destruição de sua infraestrutura. Eles podem até prevalecer, eventualmente até com a entrada direta dos Estados Unidos no conflito, porque eles estão levando muito A-10 para a região, e eu acho que o A-10 ele tem muita possibilidade de ser utilizado eventualmente em um combate que vise aí tropas do Hezbollah na fronteira com Israel. É possível. Agora, muito Apache também, né? Muito Apache americano no Catar, muito Apache americano em Al-Udeid no Catar, muito Apache na Arábia Saudita, e eu vejo que existe uma tendência no sentido de tentar desmontar essa infraestrutura favorável aos iranianos, que por tabela é uma infraestrutura que interessa à China, no mar Mediterrâneo, fazendo uma política de controle total. Política de controle total que visa, naturalmente, monopolizar o trânsito marítimo, inclusive na região.